Muito boa tarde. Vamos então dar início à 13ª lição deste curso de Meteorologia. Vamos continuar a falar de processos termodinâmicos na atmosfera. Nós falámos já da termodinâmica do ar seco, que, embora sendo uma mistura de espécies químicas, comporta-se como um gás ideal. Temos aqui valores dos calores específicos do ar seco, o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante, e a sua diferença é, como resulta da termodinâmica, é a constante dos gases para o ar seco, que no sistema internacional tem o valor de 287 Joule por quilograma por grau. O ar úmido é uma mistura de ar seco e de vapor d'água. E nós aceitamos que quer o ar seco, quer o vapor d'água se comportam como gases ideais. A água na atmosfera pode, no entanto, existir, para além da fase gasosa ou da fase vapor, pode também existir na fase líquida e na fase sólida. Por exemplo, dentro de nuvens, nós temos água na fase vapor, na fase líquida e poderemos ainda ter água na fase sólida. O que é uma fase? Uma fase é um conceito da termodinâmica e refere-se a uma extensão de matéria espacialmente homogénea, portanto, cujas propriedades no espaço, nos diferentes pontos ocupados por essa fase, tomam os mesmos valores. Ora bem, para o vapor d'água temos aqui valores representativos do calor específico a pressão constante e do calor específico a volume constante, quer no sistema internacional, quer em caloria por grama por Kelvin, porque muitas vezes na prática, na meteorologia operacional, pode não ser usado diretamente o sistema internacional, mas sim outras unidades mais convenientes. Temos aqui o valor da constante dos gases para o vapor d'água, que vale 461 Joule por quilograma Kelvin. Para a água líquida temos também o calor específico da água líquida e o volume específico da água líquida no sistema internacional e noutras unidades que podem ser mais interessantes do ponto de vista das aplicações práticas. Estes valores, como os calores específicos do vapor, não são valores, na realidade, constantes em absoluto. Só que a sua variação, com a temperatura, por exemplo, ou com a pressão, é uma variação lenta. Então, nós admitimos que estes valores podem ser considerados constantes no intervalo de temperatura que nos vai interessar no estudo da atmosfera. Estes valores, por exemplo, que estão aqui indicados, são valores a 15 graus Celsius, mas nós vamos admitir que as diferenças para valores a outras temperaturas são muito pequenas. Para a água sólida a 0 graus Celsius, temos o calor específico do gelo e o volume específico do gelo. Estes valores também não são rigorosamente constantes, mas a sua variação com a temperatura e com a pressão é lenta e, por consequência, nós vamos tomar estes valores como constantes na prática. Notem que o volume específico do gelo é superior ao volume específico da água líquida. Isto faz com que o gelo flutue na água. É por isso que temos icebergs na natureza, é por isso que temos em reuniões sociais o whisky on the rocks, porque as pedras de gelo flutuam no líquido. É devido a isto, ao facto de o volume específico do gelo ser superior ao volume específico da água líquida. Ora bem, para o ar úmido é, portanto, uma mistura de ar seco e de vapor d'água. Então, vamos considerar a unidade de massa de ar úmido. Isto quer dizer que temos uma quantidade de ar úmido onde a massa de ar seco mais a massa de vapor d'água vale 1.
Ora bem, vamos admitir que esta, por consequência, reparem, a massa de vapor é a umidade específica, nós já falámos em umidade específica, é a massa de vapor por unidade de massa de ar úmido, portanto a massa de vapor coincide com a umidade específica que se representa pela letra Q, e a massa de ar seco é 1 menos Q. E vamos admitir que esta unidade de massa de ar úmido recebe, por um processo reversível, uma quantidade de calor dQ. Bom, então, esta quantidade de calor pode ser considerada como a soma de duas parcelas, onde temos a massa de ar seco vezes a quantidade de calor absorvida pelo ar seco, mais a massa de vapor vezes a quantidade de calor absorvida pelo vapor. Se dividirmos, se substituirmos a massa de vapor por Q e a massa de ar seco por 1 menos Q, então o dQ reversível pode escrever-se como 1 menos Q dQ do ar seco mais Q dQ do vapor. Dividindo por dt, podemos obter o valor do calor específico a pressão constante ou o valor do calor específico do ar úmido a volume constante, consoante esse quociente seja tomado a pressão constante ou a volume constante. Dividindo por dt a pressão constante, vem o valor de Cp dessa mistura de ar seco e vapor d'água, que é dada por 1 menos Q vezes o Cp do ar seco, mais Q vezes o Cp do vapor d'água. Pondo em evidência o Cp do ar seco, a expressão transforma-se e substituindo os valores de Cp do vapor, Cp do ar seco, pelos seus valores, substituindo estas grandezas pelos seus valores, achando o quociente ou calculando o quociente, subtraindo a unidade, então vemos que o calor específico à pressão constante do ar úmido é aproximadamente igual ao calor específico do ar seco vezes um fator superior à unidade, que é 1 mais 0,87 Q. Isto porquê? Porque o quociente CPV sobre CPA é 1,87. Aproximadamente. Portanto, subtraindo a unidade, ficamos com este valor. Como já vimos, a umidade específica é numericamente muito próxima da razão de mistura e, portanto, podemos substituir Q por R, onde R é a razão de mistura do vapor d'água. Se dividirmos por dt a volume constante, temos o CV do ar úmido, bom, e por um raciocínio análogo, o CV do ar úmido será o CV do ar seco vezes um fator superior à unidade, que é 1 mais 0,97 Q, ou aproximadamente 1 mais 0,97 vezes a razão de mistura. Ora bem, como a umidade específica é muito menor que 1, então nós podemos aproximar o valor do quociente R sobre Cp. Recordemos que este quociente aparecia em transformações adiabáticas, o quociente da constante dos gases para a mistura considerada a dividir pelo Cp da mistura e, por consequência, substituindo o R por 1 mais 0,61 Q vezes R do ar seco, a dividir por 1 mais 0,87 vezes Q vezes o Cp do ar seco, então o RA sobre CPA dá o KA, K do ar seco, vezes aquele quociente. Se dividirmos um pelo outro, o numerador pelo denominador, se fizermos um quociente normal, então verificamos que o resultado é aproximadamente, parando na primeira ordem, 1 menos 0,26 vezes Q. Por consequência, o K do ar úmido é o K do ar seco vezes um fator que é inferior à unidade e que é aproximadamente 1 menos 0,26 vezes Q ou 0,26 vezes R. Claro que, como este fator é inferior à unidade, o K do ar úmido é inferior ou, quando muito, igual ao K do ar seco. Claro que a igualdade só se verifica se Q for igual a zero, isto é, se de facto só tivermos ar seco. Quanto ao quociente Cp sobre Cv, o índice das adiabáticas,
Bom, então substituindo o CP e o CV pelas expressões anteriores, verificamos que gama do ar úmido é o gama do ar seco vezes um fator aproximado, que é 1 menos 0,10 vezes Q, ou 1 menos 0,1 vezes R. Por consequência, repetindo, substituindo o CP e o CV pelas suas expressões, fazendo um quociente aproximado, temos que o gama do ar úmido é o gama do ar seco, vezes um fator que é 1 menos 0,1 ou 0,10 vezes Q ou vezes R. Por consequência, o gama do ar úmido é também inferior ao gama do ar seco. Quanto à temperatura potencial do ar úmido não saturado, isto é, do ar úmido onde não há água em nenhuma fase condensada. Bom, então, a temperatura potencial é T 1000 sobre P levantado a K. O K é aproximadamente o K do ar seco vezes o fator 1 menos 0,26 vezes Q. Bom, e por consequência, isto dá-nos que para θ úmido, para θ do ar úmido, o θ do ar seco vezes 1000 sobre P levantado a menos 0,07 Q. O 0,07 é o produto de 0,26 pelo K do ar seco. Bom, e por consequência, se derivarmos θH em ordem a Q, em ordem à umidade específica, facilmente se verifica que obtemos menos 0,07 vezes o próprio θ, logaritmo de 1000 sobre P. Portanto, é uma derivação trivial. Ora bem, porquê é que isto interessa? Porque se eu multiplicar esta derivada pelo próprio Q e adicionar a θ, que é o θH para Q igual a 0, e considerando um desenvolvimento de Taylor parando-o na primeira ordem, nós podemos verificar, entrando com valores típicos, que θH menos θ é, em geral, inferior a 0,1 graus Celsius. Portanto, se nós, na expressão anterior, considerarmos que θ é da ordem, por exemplo, de 260 Kelvin, que a pressão correspondente é os 850 hectopascal ou os 700 hectopascal, bom, então calculamos, temos uma estimativa da derivada, se multiplicarmos por um valor típico de Q da ordem de 0,01 ou 0,02, considerarmos esse produto representa a diferença θ úmido menos θ e obteremos um valor que é desta ordem 0,1 graus Celsius. Portanto, em conclusão, dado que no ar úmido as quantidades de vapor d'água, quando comparadas com a quantidade de ar seco, são muito pequenas, podemos concluir que um processo adiabático do ar úmido não saturado, portanto, sem a existência de fases condensadas da água, pode ser tratado como um processo relativo ao ar seco. Ora bem, considerando o ar úmido como um sistema fechado, que se comporta como um gás ideal, então, considerando a unidade de massa do ar úmido, podemos escrever a menos de constantes que a energia interna é CVT, a entalpia é CPT, a entropia específica é Cp logaritmo de T menos R logaritmo de P, onde estas grandezas R, Cp e Cv são dadas pelas expressões referidas há pouco. Só que estas grandezas, dado que os valores de Q são muito pequenos, estas grandezas relativas ao ar úmido são praticamente iguais às correspondentes grandezas relativas ao ar seco. Ora bem, antes de prosseguir com o ar úmido, com o estudo do ar úmido, convém relembrar alguns aspectos da termodinâmica da água. Ora bem, a água é uma substância pura, os seus estados são caracterizados por pressão, volume específico, vamos considerar a unidade de massa da água, pressão, volume específico e temperatura.
Destas três variáveis, só duas são independentes, no máximo. Ora bem, à direita, nesta figura, temos uma superfície, que é a superfície dos estados de equilíbrio da água. No eixo das ordenadas temos a pressão, no eixo das abscissas temos o volume específico e no outro eixo horizontal ortogonal ao eixo das abscissas temos a temperatura. E, por consequência, temos aqui uma representação da superfície termodinâmica dos estados de equilíbrio da água. Notem que nesta figura temos aqui esta zona da superfície que representa água na fase vapor. Temos aqui esta região da superfície que representa água na fase líquida. E temos aqui este bojo aqui que representa os estados de equilíbrio da água no estado sólido, portanto, gelo. Reparem que entre estes lobos da superfície da água, nós temos superfícies, por exemplo, esta superfície que separa o gás do líquido. Esta superfície, ora, onde é que isto está? Está aqui. Portanto, esta superfície que separa o gás do líquido é uma superfície onde nós podemos assentar segmentos de reta paralelos ao eixo do volume específico. Portanto, esta superfície é uma superfície que não é plana, mas é uma superfície dita regrada, porque sobre ela podem assentar segmentos de reta desde que tenham uma determinada orientação, que neste caso é a orientação paralela ao eixo dos volumes. Reparem que de um lado da superfície temos esta curva que representa vapor saturado. Deste lado temos uma curva que representa líquido saturado. E se seguirmos um segmento de reta paralelo ao eixo dos volumes, portanto, um segmento de reta onde todos os estados têm a mesma temperatura e a mesma pressão, ao longo deste segmento de reta, os pontos representam estados de equilíbrio bifásicos em que uma parte é vapor, outra parte é líquido e as duas fases, líquido e vapor, estão em equilíbrio uma com a outra. Portanto, as superfícies regradas que separam os lobos da superfície da água, que representam as fases puras, essas superfícies representam sistemas bifásicos. Portanto, temos aqui a superfície regrada que representa estados de equilíbrio líquido-vapor, temos aqui a superfície regrada que representa estados de equilíbrio gelo-vapor e aqui por detrás, esta pequena tira aqui, mas que não se vê porque está da parte de trás, é um conjunto de pontos que representam estados de equilíbrio líquido-sólido, portanto, líquido-gelo. Reparem que esta linha é uma linha ao longo da qual nós temos as três fases da água em equilíbrio mútuo. Portanto, temos vapor, líquido e sólido em equilíbrio. Por isso, esta linha designa-se por linha tripla. E ao longo desta linha, a pressão e a temperatura tomam sempre o mesmo valor. Reparem que numa transição de fase, a temperatura e a pressão mantêm-se constantes durante a transição. Isto é, enquanto tivermos as duas ou as três fases em equilíbrio mútuo, a temperatura e a pressão não mudam de valor. O que pode mudar de valor é a percentagem relativa das diferentes fases que estão em equilíbrio. Reparem, portanto, que se nós projetarmos esta superfície no plano PT, portanto, no plano constituído por este eixo e o eixo das ordenadas, então as curvas de saturação, portanto, as curvas que eu vos mencionei, líquido-vapor, vapor saturado, líquido saturado, estas duas curvas projetam-se numa única curva, que é esta, que é uma curva de saturação líquido-vapor.
Da mesma forma, esta curva e esta projetam-se na mesma curva, que é a curva de saturação sólido-vapor. E esta curva e a que está por detrás, a tracejado, projetam-se na mesma curva, que é a curva que está aqui representada. Ora bem, então, neste plano PT, nós temos a fase pura vapor, a fase pura líquido e a fase pura sólido. E entre as fases temos as curvas de saturação, portanto, que representam estados de equilíbrio bifásicos entre as duas fases que estão de um lado e de outro dessas curvas de saturação. Este ponto representa um estado de equilíbrio das três fases. Por consequência, este é o ponto triplo, que é a projeção da linha tripla no plano PT. Uma outra característica interessante desta superfície é a seguinte, é que a curva de saturação líquido-vapor no plano PT termina. Temos aqui um ponto de suspensão, que é este ponto que está aqui. É a projeção deste ponto no plano PT. Este ponto de suspensão designa-se por ponto crítico e o estado da água para esse valor da temperatura e da pressão diz-se o estado crítico da água. A temperatura que lhe corresponde é a temperatura crítica. A pressão que lhe corresponde é a pressão crítica. Reparem que não há pontos de suspensão para as transições entre as outras fases. Apenas na transição líquido-vapor é que temos um ponto crítico. Isto significa o quê? Significa que nós podemos passar de um estado na fase vapor a um estado na fase líquida por transição de fase. Portanto, por estados onde temos de um lado a fase vapor, do outro lado a fase líquida. Mas podemos também passar do mesmo estado vapor ao mesmo estado líquido, dando a volta pelo ponto crítico. E por esse caminho não há transição de fase. Todo o sistema se transforma continuamente da fase vapor na fase líquida. Não há descontinuidade. Ora bem, isto mostra, portanto, que a fase vapor e a fase líquida não são fundamentalmente diferentes, são variações ou modos de uma única fase que se designa pela fase fluida. Reparem ainda mais que para temperaturas acima da temperatura crítica, nós temos apenas a fase vapor. Por consequência, se as condições de temperatura no planeta Terra fossem tais que as temperaturas observadas fossem sempre superior à temperatura crítica, só teríamos água na fase vapor. Mas isso não acontece. Pelo contrário, as temperaturas ambientais, as temperaturas que ocorrem na atmosfera real do planeta Terra, são temperaturas inferiores à temperatura crítica. E, por consequência, nós podemos observar a água noutras fases que não a fase vapor. Isso já não acontece para os outros componentes da atmosfera. Portanto, os outros componentes da atmosfera encontram-se a temperaturas muito superiores, por vezes, às suas temperaturas críticas e, portanto, só os encontramos na atmosfera terrestre na fase gasosa. Reparem que não há nenhuma distinção essencial entre gás e vapor. São apenas designações, porque quando a substância está a uma temperatura superior à crítica, ela só pode encontrar-se na fase vapor. Então designa-se por gás. Quando a temperatura é inferior à temperatura crítica, pode haver transições de fase, e então em vez de gás utiliza-se a nomenclatura vapor. Mas não há nenhuma distinção física entre as duas nomenclaturas. Por consequência, finalmente, reparem que a curva no plano PT, a curva de saturação sólido-vapor e líquido-vapor, as curvas de saturação sólido-vapor e líquido-vapor são curvas que têm um declive positivo.
Mas a curva de saturação líquido-sólido é uma curva que no plano PT tem um declive negativo. Porquê? Porque exatamente o volume específico do gelo é superior ao volume específico do líquido. E qual é a implicação disso? Bom, a implicação disso vê-se rapidamente se considerarmos a equação que dá o declive destas curvas. E essa equação é a chamada equação de Clausius-Clapeyron, de que já vamos falar. No entanto, ficamos já com esta ideia. Os declives destas curvas são positivos ou negativos consoante as diferenças entre os volumes específicos nas duas fases. Ora bem, então, prosseguindo, temos aqui uma nova representação no plano PT, cá está o ponto crítico, cá está a região de líquido puro, a região de vapor, cá temos as curvas de saturação, ditas de vaporização, de fusão e de sublimação. Temos as fases puras de cada um dos lados destas curvas. Como vemos, os declives da curva de sublimação e da curva de vaporização são declives positivos, enquanto que o declive da curva de fusão é negativo. Por exemplo, se em vez da água estivéssemos a considerar o dióxido de carbono, todas estas curvas teriam declives positivos no plano PT. Ora bem, vamos relembrar o seguinte: a transição de fase, ou durante a transição de fase, enquanto temos as duas fases em equilíbrio, a temperatura e a pressão mantêm-se constantes. E, por consequência, se recordarmos a expressão da diferencial da entalpia, nós vemos o seguinte, é que dH era TdS mais VdP, mas na transição dP é zero. E, portanto, dH é TdS. E o que é o dH? É a diferença infinitesimal entre as entalpias nas duas fases. E TdS, por sua vez, representa calor, como já vimos. E este calor é o calor latente, dito calor latente de transição de fase, que é, por consequência, a diferença de entalpias específicas entre a fase final e a fase inicial. Portanto, se supusermos que a água passou da fase 1 para a fase 2, a diferença H2 menos H1 é TS2 menos S1 e é, por consequência, o calor latente de transição de fase. Ou seja, na transição da fase 1 para a fase 2, há necessidade ou de absorção de calor pela água ou há libertação de calor na transição. E esse calor por unidade de massa é o calor latente, L, que é a diferença de entalpias específicas nas duas fases. Bom, reparem, portanto, que o L não é uma constante. É a diferença de entalpias. O L é uma função da temperatura. E por que não da temperatura e da pressão? Porque na transição de fase, a pressão é uma função da temperatura, como vimos nas curvas de saturação. Portanto, na curva de saturação, vê-se que ao longo desta curva só temos uma variável independente. A outra depende da primeira. Por consequência, o L é uma função da temperatura em geral, só que a dependência de L com a temperatura é também lenta. E, portanto, nós aceitamos que, por exemplo, na transição líquido-vapor, o calor latente vale 2.500 joules por grama de vapor. Mas, como digo, isso é um valor típico. Na realidade, o L é uma função da temperatura. E essa dependência do L com a temperatura é dada pela chamada equação de Planck, de que eu não vou falar mais, só para saber que existe uma equação que nos dá a derivada da LDT, que é a equação de Planck. Ora bem, vamos então deduzir a equação de Clausius-Clapeyron, que, como digo, não se aplica apenas à água, é uma equação geral da termodinâmica. Nós é que estamos interessados em aplicá-la ao único componente atmosférico que pode mudar de fase, uma vez que as temperaturas ambientais são inferiores à temperatura crítica desse componente.
Ora bem, então, na transição de fase, a temperatura e a pressão são as mesmas. Portanto, a temperatura e a pressão mantêm-se constantes durante a transição de fase. Então, isto significa que se a unidade de massa, neste caso da água, passar da fase 1 para a fase 2, o potencial de Gibbs dessa unidade de massa vale o mesmo nas duas fases. Porquê? Porque, como se recordam, a diferencial do potencial de Gibbs era menos SDT mais VDP. Mas dt e dp na transição são zero. Portanto, o potencial de Gibbs não varia na transição de fase. Portanto, nós podemos dizer que, por unidade de massa, G1 igual a G2. Bom, e para qualquer massa. Estamos aqui a referir apenas o potencial de Gibbs específico. Então, se agora considerarmos uma variação de temperatura, portanto, tínhamos uma transição de fase à temperatura T que determina a pressão P. G1 igual a G2. Suponhamos agora que temos uma transição de fase à temperatura T mais dt, que determina uma variação dP da pressão. Bom, então há uma variação do potencial de Gibbs, mas essa variação é igual nas duas fases, uma vez que o potencial de Gibbs toma sempre o mesmo valor em ambas as fases. Substituindo estas diferenciais pelas suas expressões, menos SDT mais VDP, temos esta igualdade. Menos S1 dt mais V1 dp é igual a menos S2 dt mais V2 dp. Reparem que a entropia e o volume específicos dependem da fase, portanto temos o índice 1 e o índice 2, mas dt e dp não dependem da fase. Ora bem, são iguais para ambas as fases. Bom, então desta expressão nós podemos tirar o quociente dp sobre dt, que é a derivada de P em ordem a T. Como digo, só na transição há apenas 1 grau de liberdade, portanto a temperatura determina a pressão e, por consequência, a derivada de dp/dt é uma derivada total, não é uma derivada parcial e vale S2 menos S1 sobre V2 menos V1. Se multiplicarmos o numerador e denominador por T e se reconhecermos que T, S2 menos S1 é o calor latente, de transição de 1 para 2, então temos que dp/dt é L sobre T delta V, onde delta V é a variação do volume específico, isto é, na transição de fase é o volume específico na fase final 2, menos o volume específico na fase inicial 1. Bom, então se agora, uma vez que queremos aplicar esta relação geral da termodinâmica à água, se substituirmos P pela pressão de vapor saturado, portanto por E índice S, E representa, como sabemos, a tensão de vapor, E índice S é a tensão de vapor saturado, portanto vapor em equilíbrio com a água na fase líquida ou na fase sólida, então a equação de Clausius-Clapeyron escreve-se dES dt igual a L T delta V. Mas se a fase 2 for a fase vapor, então o V2 menos V1 é aproximadamente igual a V2, uma vez que o volume específico do vapor é muito superior ao volume específico, quer da água na fase líquida, quer da água na fase sólida. Portanto, ignorando V1 face a V2, substituindo ΔV por V2, temos esta expressão aproximada. Só que agora V2 é o volume específico da água na fase vapor. Então, o vapor comporta-se como um gás ideal. Então, nós podemos retirar a expressão de V2 da equação de estado dos gases ideais. Bom, V2 é R do vapor vezes T sobre P. E, por consequência, feita a substituição, dES dt é aproximadamente LP sobre RT ao quadrado. O P, na expressão da direita, deve ser também substituído por E índice S, porque é a tensão de saturação. Então, separando variáveis, temos que dES sobre ES é L sobre R dt sobre T ao quadrado. E, por consequência, como separamos as variáveis, podemos integrar esta equação, admitindo que o L é aproximadamente constante. E então a integração, a equação passa a escrever-se de diferencial do logaritmo dS igual a L sobre RV, diferencial de menos 1 sobre T, uma vez que essa diferencial é 1 sobre T ao quadrado. Bom, e integrando esta equação diferencial, já com as variáveis separadas, tendo em conta que
para T igual a 273 Kelvin, a tensão de vapor de saturação é 6,11 hectopascal. Então, integrando, obtemos esta expressão, logaritmo de ES sobre 6,11 igual a 1 sobre RV, a L sobre RV, menos 1 sobre T, menos 1 sobre 273, ou seja, mais 1 sobre 273, de onde a tensão de saturação é dada aproximadamente por 6,11 exponencial de L sobre RV, 1 sobre 273 menos 1 sobre T, onde T é a temperatura Kelvin. Por consequência, esta expressão aproximada da tensão de saturação à temperatura T é válida para transições líquido-vapor ou sólido-vapor. É preciso que a fase final seja a fase vapor. Fase 2 seja a fase vapor. Portanto, temos aqui uma expressão aproximada que nos permite, para cada temperatura, calcular o valor da tensão de saturação. Ora bem, um aspecto interessante é este. Reparem que para uma dada temperatura, a tensão de saturação do vapor de água saturado sobre líquido é superior à tensão de saturação sobre o gelo. Portanto, se eu tiver vapor saturado em equilíbrio com a fase líquida, a uma determinada temperatura tenho uma determinada tensão de saturação. Mas se tiver vapor saturado em equilíbrio com gelo, a uma determinada temperatura, a tensão de saturação é inferior. Isso é um aspecto. Como é que eu vejo esta figura? Bom, porque se o vapor continuar em equilíbrio à tensão de saturação com o líquido, então esta curva prolongar-se-ia desta forma. Bom, então para esta temperatura, a tensão de saturação sobre o líquido seria superior superior à tensão de saturação sobre o gelo. Mas isso é possível? É possível porque o vapor d'água na atmosfera, mesmo ultrapassada a temperatura em que a água líquida já deveria ser sólida, isso pode não acontecer. Isto é, a água na atmosfera pode existir em estados metastáveis e não apenas em estados estáveis. Mas voltaremos a este problema mais tarde. Portanto, temos aqui uma expressão aproximada para a tensão de saturação à temperatura T, desde que a fase final seja a fase vapor. Ora bem, parâmetros que especificam o conteúdo em vapor de água do ar úmido. Nós já falámos de vários. Unidade específica, Q, portanto, massa de vapor por unidade de massa de ar úmido. Temperatura virtual, é a temperatura que o ar seco deveria ter para que tivesse a mesma densidade, à mesma pressão que o ar úmido. A umidade absoluta, que é a massa de vapor por unidade de volume, portanto, no fundo é a densidade do vapor, e a razão de mistura R, que é a massa de vapor por unidade de massa de ar seco. Portanto, razão de mistura. Temos a massa de um componente por unidade de massa do outro componente que com o primeiro se mistura. Daí o nome razão de mistura. Ora bem, a umidade específica aqui é, portanto, a massa de vapor sobre a massa de ar seco mais a massa de vapor, que é a massa total de ar úmido. Se dividirmos o numerador e o denominador pela massa de ar seco, então o numerador mV sobre MA é a razão de mistura. Depois no denominador ficamos com 1 mais mV sobre MA, 1 mais R. Portanto, a umidade específica e a razão de mistura relacionam-se através desta expressão muito simples, que é igual a R sobre 1 mais R. Só que, como nós vimos, os valores de R na atmosfera são muito pequenos. O R não excede 40 gramas por quilograma. E isso é já um valor extremo que poderá ser observado no verão nas regiões tropicais. Bom, então isto quer dizer que R não excede 0,04 e, por consequência, 1 mais R é muito aproximadamente 1, de onde que numericamente o Q é
muito aproximadamente o R. Portanto, não há confusão de conceitos, o conceito de umidade específica e o conceito de razão de mistura são diferentes, mas na atmosfera real, os números que exprimem estas quantidades são praticamente iguais. E não têm dimensões. Ora bem, vimos também que a diferença entre a temperatura virtual e a temperatura, dada a pequenez do Q ou do R, é em geral inferior a 1 Kelvin, não sendo superior nunca a 7 Kelvin. Isso resulta da expressão da temperatura virtual, que é o produto da temperatura por um fator 1 mais 0,61 Q ou 1 mais 0,61 R. Ora bem, outros parâmetros de que ainda não falamos. Então temos, não falámos explicitamente, já falámos sobre eles, sobre alguns pelo menos. Temos a tensão de vapor, que é a pressão parcial do vapor na mistura vapor-ar seco. Bom, temos a tensão de saturação, já vimos o que é. A tensão de saturação só depende da temperatura. Atenção, isto é um dado muitíssimo importante. Portanto, a tensão de saturação não depende da pressão. Porquê? Porque a temperatura determina a pressão. Portanto, a tensão de saturação é uma função exclusiva da temperatura. A tensão de saturação. A tensão atual, o E, não. Essa é o que for. Depende da quantidade de vapor. Mas o que isto mostra é que a uma determinada temperatura eu não posso ir adicionando vapor ao ar úmido. Porque às tantas tenho uma massa de vapor tal para a qual a tensão coincide com a tensão de saturação. Então, se adicionarmos mais vapor, ele vai mudar de fase. E vai passar, consoante o valor da temperatura, ou à fase líquida ou à fase sólida. Bom, se considerarmos a equação de estado do vapor d'água, portanto, P igual a R ρ T, portanto, a tensão atual RV ρ VT, havendo saturação ES igual a RV ρ ST, à mesma temperatura, então a razão de mistura MV sobre MA, ou seja, ρV sobre ρA, pode obter-se destas duas expressões. Bom, e então ficamos com a razão de mistura igual a ERA sobre PA-RV. Mas o quociente RA sobre RV, recordem-se que a constante dos gases de uma determinada substância é a constante universal a dividir pela massa molar dessa substância. Bom, então o quociente RA sobre RV é a massa molar do vapor sobre a massa molar do ar seco. Ou seja, é 18 sobre 28,9. E o que é um número aproximadamente dado por 0,622. Portanto, esse quociente, RA sobre RV, que é igual a MV sobre MA, é designado pela letra epsilon e é um número inferior à unidade. Então, ficamos com razão de mistura é epsilon, tensão de vapor a dividir pela pressão do ar seco. Mas a pressão do ar seco, pela lei de Dalton, é a pressão total menos a pressão parcial do vapor, que é a tensão de vapor. Portanto, eu posso relacionar R com E a uma determinada pressão. R é epsilon E sobre P menos E. Mas como a tensão de vapor é muito inferior à pressão total do ar úmido, porque as quantidades de vapor são muito pequenas quando comparadas com as quantidades de ar seco, então, nesta expressão, P menos E é aproximadamente P. E, portanto, a razão de mistura é aproximadamente epsilon E sobre P. Onde o epsilon, como disse, é 18 sobre 28,9, vale aproximadamente 0,622. Bom, se aplicarmos esta expressão a uma condição de saturação, então a razão de mistura de saturação é epsilon E de saturação sobre P menos E de saturação. Mas o E de saturação só depende da temperatura. Portanto, o R de saturação é uma função da temperatura e da pressão. É uma função da temperatura através do ES e é uma função da pressão através da pressão que aparece no denominador.
Ora bem, portanto, aqui o importante é ver o seguinte: a razão de mistura atual, aquela que existe de facto, em condições que não são de saturação, depende da tensão de vapor e da pressão. Mas se eu tiver vapor saturado, então a razão de mistura desse vapor é uma razão de mistura de saturação que é determinado pelos valores da temperatura e da pressão. Por consequência, se eu fixar a temperatura e pressão, estou a fixar o valor da razão de mistura de saturação. A recíproca é que não é verdadeira, isto é, se eu fixar um valor nesta expressão para a razão de mistura de saturação, existem muitos pares TP que, através da expressão anterior, conduzem ao mesmo valor de RS. O que é que isto significa? Significa, portanto, que fixados TIP, fixo o RS. Fixado o RS, para cada T há um P que lhe corresponde. Isto significa, portanto, que num diagrama PT, por exemplo, o lugar geométrico dos pontos que têm o mesmo RS é uma linha e não apenas um ponto. Portanto, se num diagrama TP eu fixar um T e um P, tenho um ponto, tenho um RS. Mas se fixar o valor de RS, nesse diagrama tenho uma linha, porque há vários pares TP que correspondem ao mesmo valor de RS. Umidade relativa. O que é umidade relativa? É o quociente entre a massa de vapor e a massa de vapor que satura o ar úmido. Portanto, ou seja, é o quociente, por definição de razão de mistura, entre a razão de mistura atual e a razão de mistura de saturação. Àquela pressão e temperatura. Portanto, este quociente é um número adimensional que normalmente se exprime em percentagem e que representa o quociente entre o que existe e o máximo que pode existir àquela pressão e temperatura. É a umidade relativa. Bom, se substituirmos MV e MV de saturação pelas suas expressões, se simplificarmos desprezando o E face a P e o ES face a P, então vemos que a umidade relativa, que é o quociente R sobre RS, é aproximadamente também o quociente entre E e ES. Notem que este parâmetro é um parâmetro, entre aspas, perigoso, porque não nos diz diretamente qual é a massa de vapor que está presente. Ou seja, eu posso ter nos trópicos um valor baixo da umidade da massa de vapor, mas esse valor ser um valor de saturação nas latitudes médias, onde a temperatura é muito menor. Portanto, a umidade relativa diz-me se eu estou longe ou perto da saturação para aquela temperatura e pressão. Portanto, não é um parâmetro que dê diretamente a quantidade de vapor d'água. É preciso ter isto em atenção. Agora, outro parâmetro de que ainda não falámos, a temperatura do ponto de orvalho, T-índice D. Este D vem da palavra inglesa dew, que significa orvalho. Bom, o que é a temperatura do ponto de orvalho? É a temperatura a que se deve arrefecer o ar úmido, a pressão constante e a razão de mistura constante, para se atingir a saturação. Ou seja, eu tenho uma amostra de ar úmido que tem um determinado conteúdo em vapor d'água e está a uma determinada pressão. E agora, não mexo na pressão nem no conteúdo em vapor d'água. Vou arrefecendo o ar. Às tantas, aquela razão de mistura que lá está, àquela pressão e à nova temperatura do ponto de orvalho, torna-se a razão de mistura de saturação. Portanto, a razão de mistura atual é a razão de mistura de saturação à mesma pressão, mas à temperatura do ponto de orvalho. Como é que isso é possível? Como é que o ar pode arrefecer mantendo constante a razão de mistura e a pressão? Por exemplo, pode arrefecer radiativamente. Lembram-se que quando tratámos da Carta de Alsácer, falámos da radiação noturna. O ar pode arrefecer por radiação.
E, por consequência, mantém-se a pressão constante, mantém-se o conteúdo em vapor de água constante, mas a temperatura vai baixando até que a razão de mistura atual se torna de saturação à nova temperatura do ponto de orvalho e à mesma pressão inicial P. Ora bem, estamos a falar de saturação relativa à água líquida. Se falarmos de saturação relativamente a gelo, então a temperatura diz-se do ponto de geada, visto que não se forma orvalho, forma-se sim gelo que cobre a superfície onde o vapor de água se vai depositar. E deposita-se na fase sólida, isso é geada, em inglês frost. Portanto, a temperatura do ponto de geada é T índice F e não T índice D. Portanto, são temperaturas que tornam o vapor saturante à mesma pressão. Portanto, os processos que levam do estado inicial ao estado do ponto de orvalho ou do ponto de geada são processos isobáricos. E também processos que não alteram o conteúdo em vapor de água da atmosfera. Ora bem, a diferença entre a temperatura atual e a temperatura do ponto de orvalho designa-se por depressão do ponto de orvalho. É uma quantidade positiva, ou quando muito nula, e o valor zero só se atinge quando a saturação é atingida. A diferença D menos TF é a depressão do ponto de geada. Estas quantidades são superiores a zero, em geral. Apenas quando há saturação em presença da fase líquida ou em presença da fase sólida é que estas depressões são nulas. Bom, passemos agora a um outro conceito, também muito importante, que é o conceito de temperatura do termómetro molhado. Bom, TW, não TD nem TF, TW. Este W vem do water. Ora bem, o que é a temperatura do ponto do termómetro molhado? É a temperatura que devemos arrefecer o ar úmido, evaporando nele água líquida, a pressão constante, até se atingir a saturação. Portanto, reparem, neste processo, a pressão mantém-se constante, tal como anteriormente, é um processo isobárico, mas a razão de mistura vai aumentando, porque nós estamos a evaporar água no ar úmido. Portanto, o conteúdo em vapor de água do ar úmido vai aumentando à mesma pressão. Bom, porquê que a temperatura baixa? Porque nós admitimos que o calor que é necessário fornecer à água líquida para ela se evaporar no seio do ar úmido provém do próprio ar úmido. Portanto, o ar úmido está em presença de água líquida, cede calor à água líquida para ela se evaporar, portanto a temperatura do ar úmido vai descendo e o conteúdo ou a razão de mistura vai subindo até que se atinge a saturação. À mesma pressão, a pressão é que nunca varia. Então esta nova temperatura é a temperatura do termómetro molhado. Portanto, repetindo, enquanto que passar de um estado ao estado de saturação à temperatura do ponto de orvalho, esse processo é um processo em que a pressão e a razão de mistura não variam. Para passar de um estado TP a um estado saturado à temperatura do termómetro molhado, então nesse processo a pressão não varia, mas a razão de mistura vai aumentando, porque eu estou a evaporar água líquida que recebe calor latente proveniente do ar úmido. Ora bem, a temperatura do termómetro molhado é lida exatamente num termómetro que está molhado num dispositivo experimental que se chama o psicrómetro. Ora bem, então temos à esquerda um termómetro seco, portanto um termómetro que está em equilíbrio com uma atmosfera úmida, e à direita temos um termómetro cujo bulbo está envolvido numa gase e essa gase está mergulhada em água líquida. Portanto, a água sobe pela gase e envolve completamente o bulbo.
do termómetro molhado. E como a água líquida do vaso é em quantidade suficiente, à volta do bulbo do termómetro molhado, a atmosfera úmida está permanentemente saturada. Bom, e de facto, a temperatura indicada pelo termómetro molhado é diferente da temperatura indicada pelo termómetro seco e é inferior à temperatura do termómetro seco, pelas razões que já explicamos. Portanto, isto é experimental e o dispositivo experimental tem este nome psicrómetro. Ora bem, reparem que o calor sensível que o ar úmido dá para que a água líquida da gás se evapore e, portanto, para que a razão de mistura à volta do bulbo do termómetro molhado vá aumentando, representa energia que se transformou em energia latente, claro. Esse calor serviu para evaporar a água, portanto, transformou-se em energia latente. Claro que a diferença entre a temperatura do termómetro seco e a temperatura do termómetro molhado é uma diferença maior ou igual que zero e chama-se a depressão do termómetro molhado. Claro que em todas estas situações, a depressão do ponto de orvalho ou a depressão do termómetro molhado serão tanto mais elevadas quanto mais seca estiver a atmosfera. Isto é, quanto menor for o conteúdo inicial em vapor de água no ar úmido. Portanto, a diferença é tanto maior quanto mais seco estiver. Se o ar úmido estiver próximo da saturação, essas depressões do ponto de orvalho ou do termómetro molhado são muito pequenas. Ora bem, portanto, reparem que neste processo do psicrómetro, a razão de mistura de saturação é uma razão de mistura à temperatura do termómetro molhado e à mesma pressão. E, por consequência, é uma razão de mistura superior à razão de mistura inicial, uma vez que no ar úmido foi sendo evaporada a água líquida. Ora bem, então vamos ver qual é a equação do psicrómetro. Então temos, nesta expressão, temos o Cp do ar úmido, o Cp do ar úmido por unidade de massa de ar úmido. Atenção, eu estou a pensar que eu tenho a unidade de massa, 1 grama ou 1 quilograma de ar úmido. Portanto, a massa de vapor é a razão de mistura. Então temos o Cp do ar úmido, já vimos há pouco, é o Cpa vezes a massa de ar seco. Desculpem, eu enganei-me. Exatamente. Eu estou a considerar a unidade de massa de ar seco, não a unidade de massa de ar úmido. Portanto, estou a considerar uma porção de ar úmido em que tenho 1 grama ou 1 quilograma de ar seco e o resto vapor de água. Portanto, a massa de vapor é a razão de mistura, por definição de razão de mistura. Então, o Cp do ar úmido, dessa mistura, é Cpa vezes 1 mais a massa de vapor, que é R, vezes Cp do vapor. Bom, então eu sei que a capacidade calorífica, ou dessa massa de ar úmido, vezes a variação de temperatura, dá o calor que o ar úmido perdeu. Portanto, para evaporar a água líquida. Portanto, Cp delta T é o dQ reversível. Ora bem, o delta T é T menos TW. Bom, então esta quantidade de calor transformou-se em energia latente. Ou seja, a massa de vapor passou de R para R', portanto aumentou de R' menos R, e essa massa vezes a energia latente, que representa energia por unidade de massa, dá a quantidade total de energia latente em jogo. Portanto, essa energia latente, L, R' menos R, tem que ser a massa, o calor perdido pelo ar úmido. Ora bem, mas volto a insistir que nesta expressão temos, portanto, o Cp do ar úmido vezes a variação de temperatura, temos a capacidade calorífica do ar úmido vezes a variação de temperatura igual à energia latente. E o R' é a razão de mistura de saturação à temperatura TW e à mesma pressão P. Claro que em tudo isto podem dizer, mas então reparem, se o vapor se vai condensando, ou se vai evaporando, ou se a água líquida se vai evaporando no ar úmido, então a quantidade de vapor de água pode estar a variar.
Então, como é que a pressão total se mantém constante se é a soma da pressão do ar seco com a tensão de vapor? Bom, ela não se mantém matematicamente constante, mas como as quantidades de água existentes na atmosfera são muito pequenas, a pressão total é praticamente a pressão do ar seco e essa não varia nestes processos. Ora bem, então a equação anterior pode escrever-se desta forma, portanto é a mesma forma, simplesmente o R' é substituído pelo RS à temperatura TW e à pressão P. Bom, e agora nós podemos obter uma expressão aproximada desta equação, que é a equação do psicrómetro. Esta é a equação completa, mas podemos obter uma expressão aproximada, tendo em conta que, como o R é muito pequeno, a soma CPA mais RCPV é aproximadamente o CPA. Bom, por outro lado, o R é aproximadamente o epsilon, 0,622, é sobre P, e por consequência, o que indica também que a razão de mistura de saturação é 0,622, é S à temperatura TW e à pressão P. Bom, então substituindo, temos uma expressão aproximada que é esta T menos TW igual a ES de TW menos E vezes 0,622L sobre PCPA. Bom, isto tendo em conta estas expressões aqui, é uma aritmética muito simples. Esta igualdade aproximada, e é aproximada porque o CPA mais RCPV é substituído pelo CPA e porque na expressão do R eu não tenho E sobre P menos E, mas tenho E sobre P. Claro que são aproximações muito aceitáveis. Ora bem, então esta igualdade aproximada exprime matematicamente a chamada primeira proposição de Normand. Bom, e daqui podemos tirar o valor de TW, que é T menos 0,622L sobre CPA, vezes o quociente ES de TW menos E sobre P. Por consequência, esta expressão vai nos permitir obter o valor de TW a partir do valor de T da pressão P e da tensão de vapor à temperatura TW. Atenção, porque reparem que esta equação é perigosa, porque o TW não aparece isolado no primeiro membro. O ES, que está no segundo membro, depende do TW. Mas estas funções RS de TP e ES de T estão tabuladas e, por consequência, a partir dessas tábuas, nós podemos, a partir da equação anterior, obter um valor aproximado para a temperatura do termómetro molhado. Bem, mas agora reparem, esta equação aproximada, que é uma forma aproximada da equação do psicrómetro, bom, que traduz a primeira proposição de Normand, esta expressão pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Qual é o processo? É um processo em que a água líquida recebe calor do ar úmido e vai evaporando para o ar úmido. Em qualquer ponto do processo. Não é preciso deixar que toda a água líquida se evapore. Em qualquer fase do processo eu posso aplicar esta equação. Bem, e mais, até posso aplicar esta equação, uma vez que esse processo é reversível, porque eu considero que o ar seco e o ar úmido formam um sistema fechado em torno do bulbo do termómetro molhado, eu posso aplicar ao processo inverso de condensação. Portanto, em que agora o calor latente é libertado, portanto, o ar úmido vai aquecer por condensação do vapor d'água. Ora bem, então, se imaginando que todo o vapor d'água se vai condensar isobaricamente, imaginando que a energia latente libertada à pressão constante se vai transformar em calor sensível que vai aquecer o ar, então a temperatura final atingida pelo ar seco é a temperatura dita temperatura equivalente isobárica, ou apenas temperatura equivalente T índice E. Então, se formos à equação aproximada do psicrómetro, substituirmos TW por TE e fizermos ou substituirmos ES por zero,
uma vez que no estado final da condensação o ar passou de úmido a seco. Portanto, no estado final não há vapor de água, portanto a tensão de saturação deve ser substituída por zero. Bom, então a temperatura equivalente é dada a partir da expressão anterior por T mais 0,622 L sobre P vezes Cp do ar seco vezes E. Bom, uma vez que 0,622 é sobre P é aproximadamente a razão de mistura, a temperatura equivalente é aproximadamente a soma de T com L sobre Cp vezes R. Bom, este quociente, o Cp do ar seco é aproximadamente 1000, o L é aproximadamente 2500 e, por consequência, este quociente é aproximadamente 2,5. Portanto, a temperatura equivalente do ar úmido é T mais 2,5R aproximadamente. Portanto, se eu tiver uma amostra de ar úmido com uma determinada razão de mistura a uma determinada temperatura, se adicionar à temperatura 2,5R, então obtenho uma temperatura fictícia, dita temperatura equivalente, que representa a temperatura que esse ar úmido, a temperatura que essa amostra de ar atingiria se todo o vapor se condensasse isobaricamente e se o calor latente libertado fosse aquecer o ar. Qual ar? O ar úmido inicialmente e no final apenas o ar seco. Só que a quantidade de energia latente libertada vai sobretudo aquecer o ar seco, uma vez que é o componente que tem a massa dominante. A massa de vapor é muito pequena. Portanto, temos aqui um outro parâmetro que, se eu vos desse o valor da temperatura e da temperatura equivalente, eu podia determinar o R. Portanto, é outro parâmetro que determina ou que especifica a quantidade de vapor de água que existe numa amostra de ar úmido. Portanto, temos uma série de parâmetros que especificam a quantidade de vapor de água numa amostra de ar úmido. Mas atenção, esses parâmetros não são independentes uns dos outros. Basta-me se conhecer um deles, então, a partir desse valor, eu posso calcular o valor de todos os outros, através de equações que provêm da termodinâmica e da termodinâmica das transições de fase. Ora bem, nós vamos ficar hoje por aqui. Na próxima lição, nós vamos falar de equilíbrio hidrostático e da estabilidade vertical da atmosfera. Bom, são temas que demoram um pouco, portanto não é talvez aconselhável iniciá-los. Eu vou apenas referir o seguinte, é que para falar da estabilidade vertical, nós vamos considerar uma amostra de ar úmido que ascende na atmosfera. E, portanto, vamos considerar processos onde a pressão deixa de ser constante. Reparem que até agora, para definirmos temperatura do ponto de orvalho, temperatura do termómetro molhado, temperatura equivalente, todas essas temperaturas, temperatura virtual, são temperaturas definidas em processos isobáricos. Agora vamos introduzir um processo que não é isobárico. É um processo em que temos uma partícula que ascende na atmosfera. Portanto, é uma partícula cuja pressão vai diminuindo ao longo do processo. Portanto, é a diferença fundamental em relação às situações anteriores. Outra diferença fundamental é que neste processo de ascensão nós admitimos que não há trocas de calor entre o ar úmido que constitui a partícula e o ambiente. Portanto, é um processo adiabático, mas não isobárico. São estas as duas diferenças fundamentais em relação às situações anteriores. Mais ainda, este processo adiabático, em que a partícula ascende na atmosfera, por consequência a pressão vai diminuindo, é o processo que conduz à formação de nuvens. E, por consequência, é um processo realmente fundamental em termodinâmica da atmosfera. Mas, pronto, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula falaremos então de equilíbrio hidrostático e de estabilidade vertical da atmosfera.